Salve, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Marco Aze. De vez em quando a gente tem que tirar uma coisa boa de algo ruim que aconteceu. Hoje o pedreiro não apareceu, não deu satisfação e o Marco ficou esperando. Aí eu liguei pra ele falou que teve uma emergência. Eu falei, poxa, mas você podia ter me avisado. E agora, ao invés de eu ficar lá em casa nervoso, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Adivinha o que é? Dar um rolê de motoca e conversar com vocês, meus amigos. É isso aí. Vamos dar uma voltinha. O tempo não tá aquela coisa não, mas vamos conversando. Vamos ver como é que tá a dona Malévola hoje. Vamos lá. O que aconteceu? Será que acabou a bateria? Eu tinha ligado a terceira câmera aqui. Vamos ver aqui se dá certo. Minha terceira câmera tinha parado. Agora estão todas. Beleza, vamos ver se dá certo agora. Tranquilo, galera. Vamos ver. Aí. Então, moçada, assiste a vinhetinha enquanto o Marcão sai aqui do prédio e daqui a pouquinho nós estamos de volta. É isso aí. Acho que agora vai dar. Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Agora sim, né? Aqui o Marco Aze, diretamente do sul de Minas. Do sul de Minas Gerais. Calma aí. Espera aí, galera, que eu tô passando. Bom demais. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós temos umas nuvens no céu. A qualquer instante o Marcão pode abortar a missão. Mas ok, galera. Esse final de semana nós estávamos lá no local onde eu frequento, um local religioso, né? De repente começou a surgir um papo e o Marcão foi ficando atento àquele papo. Vamos subir aqui. Acho que eu vou lá pro centro. E eu escutei uma conversa meio filosófica, uns caras falando sobre Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche é um cara que eu tive o prazer de ler ele assim, quando mais novo. Li algumas obras dele, como O Humano, Demasiadamente Humano. Assim Falou Zaratustra, O Anticristo.
Eu achei interessante porque um colega meu que é um pouco religioso demais, né? Falou, poxa, mas legal seria se Nietzsche, né, não tivesse esse ímpeto tão materialista, que o Nietzsche tivesse a oportunidade, né, de uma experiência com Deus, ao não ser falar, por exemplo, que Deus está morto, que Nietzsche teve sífilis em decorrência disso, daquilo ou daquilo outro. E em determinado momento eu me senti um pouco impelido a defender o Nietzsche, porque afinal de contas Nietzsche não estava mais presente para se defender. Que é muito fácil, né, você falar de alguém que não está para se defender. Eu disse para esse camarada, olha, quando eu leio uma obra filosófica, eu gosto de ler sobre os sentimentos, sobre as emoções do camarada, as percepções dele de mundo, mas eu acho muito estranho ficar fazendo valorações morais de um sujeito que, afinal de contas, teve a capacidade de exteriorizar suas ideias. Então seja Santo Agostinho, como diz esse amigo meu, seja Martim Lutero, seja Nietzsche, seja Sartre. Cada um deles expôs ali, exteriorizou não somente os seus sentimentos, mas as suas percepções de época. Porque as épocas históricas são muito diferentes, né? Como que você vai pegar e trazer o contexto bíblico para os nossos dias, sendo que aquelas experiências, elas aconteciam num período assim que difere muito do nosso, geograficamente, historicamente. Mas o que torna, por exemplo, Nietzsche atemporal? Porque o Nietzsche fala de algumas coisas que atormentam o ser humano durante os tempos. Primeiramente, um sentimento de vazio, muitas vezes movido por aquelas premissas básicas nossas, né? Quem que eu sou? Para onde eu vou? De onde eu vim? Qual é a razão da minha existência? E esse sentimento de vazio, de uma falta de resposta, de uma falta de uma justificativa mesmo, mais formalizada. Quando Nietzsche fala, por exemplo, que Deus está morto, ele está numa época de uma ressaca religiosa, de uma religião europeia ali que fez todo tipo de barbaridade, de atrocidade. A Inquisição foi um período muito obscuro, foi um período muito desumano. E evidentemente ele levanta esse Deus está morto, mas qual Deus está morto? Afinal de contas, que Deus que morreu? Esse Deus amargoso, né? Esse Deus de guerra, que era propalado, mas de uma forma muito hipócrita, por aqueles que ditavam uma moralidade que não coexistia com o discurso, por exemplo, de Jesus, que é um discurso muito humanitário, muito respeitoso. Então eu acho interessante, porque o Nietzsche deu voz de reação à hipocrisia.
E não é à toa que ele fala sobre Jesus como o et homo, como um super-homem que ultrapassa a sua época. E esse meu amigo fala sobre isso, né? Esse Ubermensch, esse homem que está acima da sua época, e eu concordo com ele. Um homem que está acima do pensamento da sua época. Mas aí eu perguntei para esse meu amigo: quantos super-homens você conhece hoje? Que estão acima da sua época, que tem um gabarito desse, de mudar a história. Quantos você conhece? Ele falou: alguns. Eu falei: então me cita algum. Me cita um Buda aí da nossa época. Me cita um Jesus da nossa época. Ele falou: não, não, aí já não tem. Eu falei: então não tem o super-homem. Então compreenda que o Nietzsche está falando isso, não é para qualquer um. Essa vida que o cristianismo propaga, esse modelo de um homem acima de seu tempo, não é para qualquer um. Então por isso mesmo que desfiguraram completamente o modelo que Jesus propagava. E não é à toa que fizeram dele o Salvador. Ele deu um modelo de conduta, ele deu um caminho moral a ser seguido, mas não, as pessoas ainda falam: me dá aí uma receita de bolo, eu vou seguir o que o templo disser. E tá tudo certo. Mas é interessante isso aí, né? Então eu vejo Nietzsche como um precursor de um pensamento de época, de uma sociedade que já está numa ressaca muito grande com a religião daquele momento, que já não aguenta mais tanta hipocrisia, e que ele tem que dar esse grito. Ah, mas Nietzsche enlouqueceu lá no final. Poxa, o Nietzsche teve sífilis. E sífilis geralmente você pegava tendo contato com prostituição. E ele era um sujeito que não era dos mais bonitos, né? Não tinha tanto traquejo com as mulheres. Era um sujeito que tinha problemas respiratórios, que volta e meia estava nas montanhas, né? Para poder respirar mais adequadamente, se inspirar para escrever. Não é verdade? E aí na sífilis, no 3º grau, ataca o sistema nervoso e aí sim a pessoa sai de si. Mas eu não posso atribuir isso a Nietzsche negar a Deus. Eu atribuo isso a sífilis. Então é muito pretensioso, sabe? Você pegar e de forma muito conveniente utilizar do sofrimento alheio para defender ou não Deus. E para poder querer ditar aquilo que é melhor que o outro diga, não é mesmo? Eu falei para ele: olha, observa, por exemplo, Adolf Hitler. Adolf Hitler faz um livro. E nesse livro ele coloca minha luta, que era uma coisa pessoal dele, era minha luta. É o Mein Kampf. Mas o interessante é que, como era um sentimento muito comum do alemão operário da sua época, aquele alemão sofrido, aquele alemão que estava se sentindo menosprezado politicamente, que estava com um sentimento de anomia social, aquele livro tocou o coração de muitos ali, muitos alemães, e libertou os pensamentos e as ações mais bestiais que um povo alemão podia fazer, sem generalizar, evidentemente, meus amigos, mas liberou. Mas ele sozinho não conseguiria fazer todo aquele movimento histórico e todo aquele genocídio. Que aconteceu. Mas por que ocorreu? Ocorreu porque a nação alemã já estava numa ressaca moral.
E da mesma forma que parece que nos últimos tempos, as novas lideranças, seja no campo do executivo, legislativo e judiciário, libertaram também alguns demônios brasileiros. Coisas que estavam incutidas, né, no imaginário coletivo do Brasil. E que a gente achou que tinha superado, mas não foi superado. Como o racismo, como esse ranço à democracia, onde a democracia é só para alguns, a democracia não é para todos. Opa! Estão pintando as ruas aqui. Utilizar de preceitos democráticos contra a democracia, isso é fenomenal. Isso é de um nível de imaginação fantástico. Mas é interessante como as pessoas libertaram o seu ódio. Bastou que alguém fosse lá e desse um caminho, ou vamos falar de uma forma mais técnica, desse legitimidade, mas afinal de contas apenas o sujeito é culpado disso? Ou isso é um sentimento mais generalizado, que estava só ali, ó, num ovo já, no ninho, pronto para poder simplesmente chocar e mostrar suas presas, seus tentáculos? Então eu observo isso muito, meus amigos. Eu observo muito essas questões hoje em dia. As pessoas simplesmente falam dos outros, mas não observam, por exemplo, que a sua intolerância gera também a intolerância do outro. Compreende? E que as palavras, elas vão com o vento, a não ser que estas palavras manifestem o que já existe nas pessoas. Não é à toa que você pode ver, por exemplo, que muitas pessoas não se seduzem pelo novo evangelho. Muitas pessoas não se seduzem pelo novo evangelho, pela boa nova. Muitas pessoas ainda se seduzem pelo Antigo Testamento, mais tribal, mais violento, de um Deus mais rancoroso. E qual o problema? A pessoa, ela está dentro daquele momento de consciência dela, na sua forma de dar respostas ao mundo. E evidentemente que dependendo da resposta que as pessoas derem ao mundo, elas serão objetos de reprimenda, de cancelamento, de reclusão, não é verdade? É assim, né, meus queridos? Então, para fechar essa nossa conversa, o que eu diria para o meu amigo, que nós tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias naquele dia, é o seguinte: eu já li muita coisa, meus amigos. Por exemplo, eu já li, por exemplo, a Bíblia satânica. E não necessariamente me tornei um satanista. Eu achei a Bíblia satânica até muito parecida com o discurso de alguns neoliberais. Quem quiser confere lá. Eu já li, por exemplo, o Minha Luta, de Adolf Hitler. Mas eu não me tornei nazista. Eu já li discursos altamente misóginos e odiosos às mulheres por parte de Schopenhauer. E não necessariamente me tornei um machista. Os livros não são perigosos.
Os livros, eles são perigosos para os mal intencionados. A Bíblia é um livro que pode ser uma bênção na sua mão, mas ela pode também ser extremamente perigosa na mão de pessoas ressentidas, frustradas e mal resolvidas. Compreendem, meus amigos? Os iFood. Eu deixo eles irem, cara. Pode ser muito, mas muito perigoso na mão dessas pessoas. Então eu espero que vocês reflitam. O discurso político, ele não é perigoso. Mas ele é perigoso para aqueles que já carregam dentro de si uma semente do mal. E essa semente do mal, às vezes, começou numa escola, numa rejeição, numa ausência de afeto. E quem somos nós para julgar, meus amigos? Eu, como terapeuta, eu recepciono no divã quantas dores. E quantas dores que poderiam estar sanadas, remediadas, não é verdade? Mas que estão alimentando muito mal, muita violência, muito desejo de destruição. Então é isso aí, meus queridões. Muito obrigado por me acompanhar nesse papo de cidade hoje, junto à minha queridinha Malévola. E é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês possam curtir o nosso vídeo. Curte aí, curte o nosso vidinho. Se puder também, se inscreva no nosso canal, né? A sua inscrição movimenta mais, né? Os algoritmos aí, nós podemos chegar a mais pessoas. Ative o sininho para receber as nossas notificações, né? E compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, galera. Fui!